Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? O livro de hoje, a palavra de hoje fica no livro de Marcos, capítulo 14, tá? A negação de Pedro, mas eu vou pregar do verso 67. E vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes, e saiu fora ao alpendre. E o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez, e pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu, e tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. E pensando nisto, chorou. Amém? Essa é a palavra. Falou sobre o que? Sobre Pedro, né? Que Pedro foi reconhecido naquele lugar, né? Por aquelas pessoas. E as pessoas disseram: Você andava com Jesus. E ele ficou com medo de ser perseguido, de ser morto, né? Também. E negou Jesus. É o que muito acontece no tempo de hoje. Muitos querem andar com Jesus, né? O Pedro, ele andava com Jesus. Ele era amigo de Jesus, mas ele negou Jesus. Quando Jesus foi preso, ele negou Jesus. No tempo de hoje também é assim. Tem gente que só quer andar com Jesus quando a coisa tá boa, né? Tem uns que é quando a coisa tá boa, anda com Deus, né? Já tem outros que é o contrário, né? Que fica atrás de Deus quando tá sofrendo, né? Mas tem gente que só quer as coisas boas de Deus, né? Depois que recebe, tem gente que faz isso. Tem gente que é crente, depois desvia, né? Aí as pessoas perguntam: Você não era crente? Aí as pessoas dizem: Eu não era crente, não. Eu só era visitante. Ainda diz isso: Eu só era visitante. Tem gente que tem vergonha de Jesus. Vergonha de Jesus. Mas para pedir as coisas para Deus, ninguém tem vergonha. Mas ele negou, dizendo: Não conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre e o galo cantou. És também Galileu, tua fala é semelhante. E tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. Pedro, ele estava na carne, né? Porque se ele tivesse em espírito, ele não ia negar Jesus. Quem está em espírito não nega Jesus. Porque o Espírito de Deus, ele mora dentro de nós quando a gente é obediente a Deus. E na palavra de Deus está dizendo que se me negares perante os homens, te negarei perante Deus, né? Naquele dia, se você negar Deus aqui na terra, Deus também vai te negar no dia do juízo final. No dia que Deus vier arrebatar as pessoas
Aquele que negou o Senhor ficará, porque está na palavra de Deus. Que aquele que fala que pertence a Deus, que fala em público que pertence a Deus, esse, naquele dia, Deus vai afirmar que ele pertence a ele mesmo. E aquele que nega Jesus, Deus também o negará perante os anjos, né? E o galo cantou segunda vez e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante 2 vezes. Essa câmera tem hora que desfoca. 3 vezes me negará e pensando nisto chorou. Aqui tá falando, Deus revelou para ele, Jesus falou para ele. Ele falou para Jesus que iria com Jesus até a morte. Eu vou contigo até a morte. Eu nunca te abandonaria. E quando prenderam Jesus, ele negou Jesus, né? E ele chorou porque a palavra de Deus se cumpriu. A profecia que Jesus tinha falado para ele se cumpriu. E Deus falou isso porque Deus conhecia ele. Deus conhecia que ele ia falhar, né? Que ele ia negar. Deus conhecia ele, mesmo assim, né? Ele foi um discípulo de Deus. Foi um dos, né, mais famosos discípulos de Deus, de Jesus. E o galo cantou segunda vez. O galo, aqui era um galo mesmo, um animal. Mas o galo é outra coisa. No nosso tempo, o galo é o sinal de Deus, né? É o alarido. Você sabe o que é alarido? Eu fui pesquisar. Alarido é um som. É um som, é um som de tristeza. Quando o homem ele erra, Deus se entristece, né? O Espírito Santo, ele sofre por nós, sabe por quê? Porque ele tem pena de nós. Porque ele não quer que a gente morra sem a salvação. É por isso que Deus se entristece. Deus não se alegra com a morte de um ímpio. E no nosso tempo tem se visto pessoas negando Jesus por poucas coisas. Tem gente que tá na igreja, passa pouco tempo, aí consegue uma benção, sai da igreja. Tem gente que consegue até benção espiritual, que é o quê? Um dom que Deus dá. E quando recebe aquela benção e fala que não precisa mais. Não preciso mais não. Já recebi a minha bênção. A gente tem que vigiar. A gente tem que vigiar. Para depois a gente não sofrer. Pedro chorou. Sabe por quê? Porque ele viu que Deus estava certo. Ele viu que Jesus estava certo. E tudo que a gente faz, depois a gente paga. Pedro negou Jesus. Deus perdoou ele. Depois, Jesus, quando ressuscitou, perdoou ele. Ele foi discípulo de Jesus. Mas ele pagou o preço depois. Ele pagou o que ele passou aqui na terra também. Ele pagou o preço. Tudo que a gente faz, a gente paga o preço depois. Se a gente
A gente, muitas vezes a gente chora e o choro é amargo. Eu creio que Pedro, o choro dele foi um choro amargo, tristeza, porque ele viu que Jesus estava certo. Ele viu que Jesus estava certo, que Jesus sabia tudo do presente e do futuro dele. Depois que eles foram feitos discípulos, né? Deus usou muito Pedro na terra. Deus foi fiel com ele. Mas ele também, né, pagou o preço, né? Que pra gente ser salvo, a gente tem que levar nossa cruz e andar. Não pode abandonar a cruz. A gente tem que passar pelo caminho estreito. Que o caminho é estreito com Deus. Porta larga é a porta do inferno. A porta do Senhor ela é estreita. E que a gente possa cada vez mais adorar a Deus de verdade. Não negar Jesus. Às vezes a gente nega Jesus com poucas atitudes, né? Poucas atitudes, pequenas atitudes. Eu já preguei aqui uma vez. Eu falei isso. Negar Jesus não é só você abrir a boca e dizer que nega Jesus, que não conhece Jesus não, que não é crente. Negar Jesus é você mentir. Você mentir, você negou Jesus. Que Jesus não é mentiroso. Você roubar, você negou Jesus. Você manipular, você negou Jesus. Deus não manipula ninguém. Deus, ele deixa as pessoas serem livres, ter o livre-arbítrio. Todas essas ações malignas, você nega Deus. As pessoas negam Deus. Adulterar, tá negando Jesus. Se prostituir, tá negando Jesus. Todas as ações que nos fazem, que é contra Jesus, contra o Evangelho, você tá negando Deus. Porque se você vive a palavra de Deus, se você vive a Bíblia, você é um cristão verdadeiro. Agora, se você não vive a palavra do Senhor, você tá, né? Como muitas pessoas a gente vê envergonhando Jesus com suas atitudes, né? Aí você tá negando Jesus, né? Tem uns que nega e também tem os que escandaliza, né? Se você dizer que é crente e você se prostituir, se estiver fornicando, você tá negando Jesus. Tá escandalizando. Se você, como a gente vê muitas vezes, gente que tenha líderes das igrejas que tá extorquindo, né? As pessoas, os membros, né? Isso é negar Jesus. É escândalo, né? E muitas outras coisas que a gente vê. A gente vê muitas coisas ruins, sabe por quê? Porque essa terra não é boa que a gente vive. Bom é o céu, bom é Jesus. E porque o fim está bem próximo. A gente já está vivendo o apocalipse. A gente está vivendo o apocalipse. E por isso que a gente tem que se apegar mais a Deus. Se apegar, adorar, glorificar, amar a Deus cada vez mais de corpo e alma. E que o nosso espírito, que o Espírito de Deus testifique com nós que nós somos filhos dele. Que quando a gente é filho de Deus, a gente tem união com Deus, né? O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos
dele. Essa foi a palavra de hoje. Espero que vocês tenham entendido. A câmera não ficou muito boa, mas foi o que consegui gravar, graças a Deus. A palavra de hoje foi do livro de Marcos, capítulo 14, verso 67. Se inscreva, comente, deixe seu like, sejam abençoados em nome de Jesus. E que a gente nunca negue Jesus. E que a gente nunca envergonhe Jesus. E que a gente nunca escandalize Jesus. Fique com Deus, até a próxima. Tchau.